Bom dia. Eu ainda estou fanho, né? Precisa fazer aquele milagre para curar o fanho e o aleijado, né? Tem que achar um aleijado para participar comigo nessa cura. Mas a gripe ainda não foi embora. Tem que conviver com ela. Pela graça de Deus, Ele tem sustentado durante a semana e estamos aqui para louvá-lo e agradecê-lo. Irmãos e amigos, nós estamos no livro de Josué. Na última semana nós falamos sobre Rispa, né? Uma mãe destemida. Nós falamos então no Dia das Mães sobre aquela mulher que, mesmo após a morte dos seus filhos, ficou ali defendendo a honra deles até que pôde sepultá-los com a pompa, a honra devida. Não permitiu que nenhuma fera do campo comesse a carne dos seus filhos, e ela ficou ali lutando até que o rei Davi atendeu o desejo dela. E nós vimos que o motivo pelo qual ela sofreu tanto foi a questão do Saul. Rei Saul, ele havia pecado contra uma tribo chamada Gibeonitas, e eles foram tratados violentamente por Saul, e Deus então foi o vingador desses Gibeonitas, né? Deus então exigiu que fosse feita a justiça, e a forma da justiça ser feita foi então, da casa de Saul morressem 7 homens. Então os filhos dessa mulher tiveram que ser enforcados por conta do pecado ou da forma impensada como Saul agiu no seu reino. E no capítulo 7 hoje, que nós entramos em Josué, algo semelhante acontece. Nós temos diante de nós no capítulo 7 a história de Acã. Você já ouviu falar do pecado de Acã? O pecado que fez com que Israel perdesse uma batalha que com certeza seria fácil, né? Eles tinham acabado de vencer Jericó, uma cidade fortificada, uma cidade mais preparada para a guerra. Porém Deus deu Jericó para Israel. E nós vimos no capítulo 5 e 6 a forma como Deus agiu com Josué e com o povo para dar Jericó a eles, né? Lembra, no final do capítulo 5, o próprio Deus se manifesta como um soldado, né? Uma teofania, uma cristofania. Nós vemos que o próprio Cristo estava na batalha, ele chegou com a espada nua, né? Pronto para liderar Israel na vitória, e ele deu as instruções a Josué como deveria ser feita a guerra, como eles iriam agir. Ele mostrou a estratégia para Josué de como eles deveriam conquistar a Jericó, e ele ordenou que os sacerdotes, a arca fossem à frente, né, os sacerdotes tocando as trombetas e o exército atrás, não muito longe dos sacerdotes, mas atrás, e um exército à frente também fazendo a proteção. E eles tinham que rodear por 7 vezes, né? E por 7 dias, e no 7º dia eles rodearam 7 vezes e gritaram. Essa era a ordem. E nós sabemos que Deus estava com eles, porque quando eles cumpriram a risca, o que foi ordenado, os muros caíram. Então Israel avançou para cima do inimigo, mas Deus deu ordens no capítulo 6 para Israel que deveriam ser cumpridas a risca. Ele disse que, olha, vocês não devem tomar nada para si do que há em Jericó. O ouro e as coisas preciosas, o espólio da guerra é meu. Tudo que é precioso vai para a casa do tesouro. E vocês não devem tomar nada do que é de lá de Israel para si, porque é tudo condenado, né? Anátema. E Deus então proibiu qualquer israelita, qualquer soldado, de se apossar de qualquer bem que havia em Jericó. E no no versículo 1 do verso 7, do capítulo 7, verso 1, ele diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Lá no capítulo 6, Deus falou: olha, o que é condenado não é para tomar. Tudo que está lá deve ser queimado, exceto o ouro e as coisas preciosas que vão para o meu tesouro. Porque quem estava vencendo a batalha, quem venceu a batalha foi Deus. Deus deu a guerra, a vitória a Israel. Então o tesouro, o espólio da guerra lhe pertencia. Porém, ele diz: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então nós temos aqui o título do capítulo, né? Ou seja,
a mensagem do dia, a notícia do dia: a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Quando a batalha é perdida, quando é que o povo de Deus perde a batalha, irmãos? Nós podemos ver nessa história, na lição que Deus deixou registrado para nós aqui, na vida do povo de Israel, que o povo de Deus, o exército de Deus, perde a batalha quando ele não está na dependência total ou na comunhão perfeita com Deus, quando Deus não está mais presente com ele. Por causa do pecado de Acã, Deus se retirou do meio do povo, podemos dizer assim, e a força e o poder dele não estava mais a favor de Israel, mas o versículo 1 diz que a ira do Senhor se acendeu contra o seu povo. E é interessante que nós temos aqui o pecado de um homem influenciando a vida de uma nação. Um soldado cometeu um pecado, que nós vamos descobrir qual foi esse erro, qual foi. Ele diz: tomou das coisas condenadas, mas o que ele tomou nós vamos ver. E por causa do pecado de Acã, toda a nação sofre uma baixa, sofre uma derrota, sofre uma frustração que tem desdobramentos, né? Então o povo de Deus perde a batalha quando deixa de ter Deus a seu favor. E como é que nós podemos deixar de ter Deus ao nosso favor? O que tira Deus, a presença de Deus, do meio do povo de Deus? O pecado. Mas pensa bem, o pecado é um problema, certo? O pecado ele é um problema, mas será que só o pecado é que tira Deus do nosso, tira Deus da nossa vida, ou nos tira da presença de Deus? É o pecado, mas que tipo de pecado que nos tira da presença de Deus, ou nos tira, nos faz perder o poder de Deus em nossas vidas, ou na vida do povo de Deus? A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E isso nos reconcilia, certo? Portanto, o pecado é um problema sim, mas ele tem uma solução, certo? Qual é o problema então do povo de Deus quando ele perde a presença de Deus? É o pecado que fica oculto, que fica sem confessar. O pecado, irmãos, foi vencido na cruz do Calvário. O pecado não é um inimigo que a igreja deve temer mais. Nós vencemos o pecado na cruz do Calvário. Cristo, ao morrer, ao ser sacrificado, Ele venceu a morte, né, o nosso último inimigo, mas Ele venceu todo o poder do pecado. O pecado não tem mais força nenhuma. Portanto, o pecado não confessado, aquele pecado que não foi perdoado, que não foi justamente corrigido, esse sim leva o povo de Deus à falência, ao desastre, à derrota. E esse era o problema de Israel. Eles tinham pecado? Sim, mas não tinham confessado. E o problema vai ser resolvido de uma forma bem trágica, e nós vamos ler. Eu quero ir lendo com os irmãos, e à medida que vamos lendo, vamos parando e dando uma explicação. Verso 1 então nos dá o que aconteceu no dia. A ira de Deus se acendeu contra o povo. Acã pecou. Então, nos versos 2 a 5, ele segue dizendo: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E subiram, pois, e voltaram a Josué e lhes disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil a ferir o povo. Verso 3: e subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir a Ai. Não fatiqueis ali o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então, Acã, né, isso tudo, irmãos, ainda não era sabido o que havia acontecido. Acã não tinha confessado, Josué não sabia qual era o problema, então estava tudo correndo normalmente. Vencemos Jericó,
vamos para o próximo povo, vamos para a próxima batalha. Então Josué envia espias, e esses homens, estimulados pela grande vitória acontecida há pouco tempo, subestima o povo que está acima. Eles subestimam Ai, que estava em uma posição mais elevada um pouco nas montanhas. Eles sobem, espionam, falam: olha, 3.000 homens é tranquilo, a vitória está garantida. Eles estavam confiantes. Então Josué, ao pegar os relatos dele, falou: então tudo bem, sobe 3.000 homens e vão vencer a batalha. Só que eles não esperavam, eles não sabiam que a ira de Deus já estava acesa sobre eles. Josué, o escritor, ele coloca aqui porque já depois do ocorrido, mas quando a batalha de Ai está para ser travada, ele não sabe. Então ele envia o seu exército e 36 homens, né? Ele diz aí, provavelmente 36 homens são mortos, 36 pais de família, 36 soldados do exército são mortos na batalha. E o exército então sai correndo e é envergonhado, é humilhado pela pequena cidade de Ai, né? E então há uma desobediência. No verso 1 é claro, o escritor deixa bem claro que Acã desobedeceu, não era para fazer aquilo que Deus não queria, né? Tomar as coisas de Jericó, mas ele roubou, ele tomou essas coisas. Então houve essa desobediência às coisas condenadas, sobre as coisas condenadas que Deus havia deixado bem claro. E então em seguida vem a derrota. Eles sobem para batalhar, e Josué, então, não sabendo do que está em oculto, do pecado não confessado, ele toma a sua primeira derrota, né? A sua primeira frustração como general, ou como comandante de Israel. Josué, ele estava empolgado, então ele só acompanhou o entusiasmo de seus espiões, dos seus soldados, e então o povo volta derrotado. Então, desobediência que gera derrota. E dos versos 6 a 9, ele vai narrar o desespero que recai sobre o povo de Israel, inclusive na liderança de Israel. Desobediência, derrota, e agora os versos 6 a 9, ele relata como eles reagiram perante a derrota diante de Ai. Ele diz lá: então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra, sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão, para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazer perecer? Tomara-nos nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás do teu grande nome? Então, Josué, ao ver o ocorrido, a derrota flagrante do seu exército, ele entra em desespero. Mas é interessante que aonde ele leva o desespero dele, né? Diz o texto que ele foi prostrar-se diante da arca do Senhor. Ele se humilhou, rasgou as vestes e deitou pó sobre sua cabeça. Não só ele, mas os sacerdotes, mostrando o desespero e buscando uma solução. Qual é o nosso problema? E eu creio que aqui um grande princípio, irmãos: há situações em que nós nos encontramos em desespero, né? Diante de uma derrota, diante de uma decepção. Mas o melhor lugar para se desesperar é aos pés do Senhor, é diante da presença de Deus. Não é para o seu vizinho, não é para seus familiares, não é para você dar escândalo, mas você deve direcionar toda a sua angústia, o seu desespero, àquele que pode solucionar. E foi o que Josué fez. Josué então se prostrou, se humilhou, deitou pó sobre a cabeça e clamou ao Senhor: o que está acontecendo? Por que o Senhor está fazendo isso conosco? Ele não sabia o pecado de Acã, ele não conhecia o que estava ainda inconfesso, né, da parte de Acã. Então ele está ali orando, suplicando junto com seus líderes, com os sacerdotes, mostrando o seu desespero, a calamidade. E ele era um homem que nós vemos, Josué, ele tinha comunhão com Deus e ele sabia orar. Ele não estava lá só desesperado, mas ele faz uma oração que acaba atingindo o alvo, né? Ele gasta tempo em oração, ele gasta tempo em humilhação, e no finalzinho ali no verso 8 ele diz: ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos.
Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão nosso nome da terra. E então, o que farás do teu nome? Josué está não só preocupado com o bem-estar da nação, mas olha, ele mostra ao Senhor o que vai ser do seu nome, porque foi o Senhor que nos tirou do Egito, o Senhor que nos trouxe, fez atravessar o Jordão, e o Senhor nos deu Jericó, e agora que estamos aqui para conquistar a terra, o Senhor vai nos deixar perecer. O que vai ser do teu nome perante as nações? O que eles vão dizer do Deus de Israel, Senhor? Então, Josué ele está preocupado com o testemunho, a santidade, a glória do Senhor, e ele põe isso na oração dele. Ele não só está preocupado com o bem do seu povo, com o seu próprio bem, mas com o nome de Deus. E então, nós temos a resposta de Deus. Depois do desespero e dessa oração, né, desesperada do líder da nação, buscando não só a honra do povo, mas a honra de Deus, ele coloca essa questão: o que vai ser do seu nome, Senhor? Então, Deus vai dar direção para Israel, dos versos 10 a 15. Mas é interessante, irmãos, que muitas vezes nós oramos, nós pedimos, nós queremos, né, ter uma vida de oração, mas é como o Tiago diz, nós oramos mal, nós não sabemos pedir, porque pedimos para esbanjar nos nossos deleites, né? Pedimos aquilo que nos é desejado, o que nos é favorável. Mas Josué aqui nos dá um exemplo de que nossa oração deve se preocupar com o que Deus é, com o nome dele, com o que ele quer. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar em nossas orações, a vontade de Deus, como lá no Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu, Deus age. Nós devemos nas nossas orações incluir mais sobre o que Deus quer e menos sobre o que nós desejamos. E assim nós vamos obter o favor de Deus. Nós devemos estar sempre com o espírito de Josué, preocupado com o nome do Senhor. E então ele vai responder nossas orações. Quando nós o colocamos em primeiro, honramos ele em nossas orações. Então, dos versos 10 a 15, Deus responde à oração desse homem que está desesperado, né? Da nação que está em desespero. É interessante que a derrota afligiu tanto o povo que o texto diz que o coração do povo se fez como água. Se derreteu, desmaiou, eles ficaram sem pernas, não é? E agora, olha, os inimigos vão ver isso e vão vir para cima. Então eles clamam a Deus e Deus então responde a oração. Deus dá direção. Versos 10 a 15 ele diz: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto? Ele estava orando, gastando tempo em oração, né? E nós sabemos que é uma ordem nas Escrituras, orar sem cessar. Devemos estar sempre, né, bater, abrir-se-vos-á, e é um estímulo sempre estar em oração. Mas aqui nós vemos Deus falar para Josué: para de orar, amigo. Chega! É uma das poucas vezes que nós vemos uma ordem, né, assim: para de orar, chega. Por que você está prostrado ainda? O problema não é só oração, não vai ser resolvido só na base da oração. E a verdade é essa, irmãos: oração é bom, oração faz parte, devemos permear todos os nossos planos, as nossas ações com orações. Mas não pode ser só oração, deve ter atitude. E o que Deus chama a Josué, ele fala: levanta-te, já passou o tempo de orar. E ele então responde a Josué e dá a direção para o povo, como eles deveriam agir diante de tamanha derrota. Ele diz: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Então ele está dizendo: só orar não basta, Josué. Para você solucionar o problema, você tem que eliminar do meio de vocês a coisa roubada. Tem que haver ação, tem que ter atitude. Dispõe-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos para amanhã,
porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegarei segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor designar, por sorte, se chegará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar, se chegará por casas, e a casa que o Senhor designar, se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Então Deus dá direção a Josué, Deus mostra o que ele deveria fazer e como a solução chegaria. Ele ia revelar o culpado. Ele pede então para que Josué passe um pregão, ele passa avisando todos: olha, se preparem, porque amanhã Deus vai revelar qual é o problema. Então ele pede para que todas as famílias, todos os homens se preparassem para aquele momento, passassem a noite examinando a alma. Olha, veja qual é o problema de vocês, acerta, porque amanhã Deus vai revelar. E eu fico pensando na situação de Acã, que estava com o tesouro, que ele vai confessar daqui a pouco, que estava lá guardado, achando que ninguém sabia de nada. Então Josué fala: olha, amanhã nós vamos tirar a saber, Deus vai mostrar quem é que tomou das coisas roubadas. E é interessante que talvez aquele pessoal, Josué está fazendo um blefe, ele não sabe, ninguém viu, só eu sei. Então ele não está esperando, ele não está contando que realmente Deus vai revelar. E eu creio que Deus dá essa ordem para envolver todo Israel na solução do problema. O pecado não é só um problema de Josué. A Bíblia aqui, o texto relata que a ira de Deus se acendeu contra o povo todo. Então Deus dá ordem a Josué para que ele envolva toda a nação na solução desse pecado. Não é só o pecado de Josué, o problema de Josué, mas de toda a nação. Então ele faz com que todas as famílias fiquem de vigília. Realmente naquela noite eles deveriam examinar a alma. Ele fala, dá ordem para que eles se santifiquem. Você sabe que santificar significa se consagrar, se preparar, se separar. Ou seja, eles deviam fazer um exame profundo na vida deles acerca do que aconteceu e ver se o problema não estava com eles, para que na manhã seguinte Deus pudesse revelar, pudesse haver a solução. Então é dada a ordem, o tempo passa e dos versos 16 a 21 eles se reúnem. Verso 16 diz assim: Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: Filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse: Verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 siclos de prata, e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E nós temos aqui então, depois dessa noite de preparação, a confissão. Deus, por meio de sortes, e aqui os comentaristas dizem que provavelmente foi usado o Urim e o Tumim, e eram usados como se fossem pendentes que ficavam, as pedrinhas que ficavam sobre a estola sacerdotal, e era feito como que um jogo de dados, e Deus usava esse meio para revelar, para chamar as tribos. É claro que nesse tempo Deus usou essa maneira para revelar. Hoje Deus não usa esse tipo de artimanha, esse tipo de jogo. Então se você joga dados ou quer fazer uma fezinha, não vai por aí, que não é bem assim, Nesse tempo ele usou esse meio para manifestar o pecador, para desmascarar
a tribo e depois a família, e então chegar no homem que havia colocado Israel nessa situação. Então ele usou essa maneira, sortes, que nós sabemos não é sorte, é Deus, o soberano, guiando tudo e revelando tudo, porque ele sabe tudo. Deus não pode ser enganado ou iludido, e ele sabia. E é interessante que mesmo ele sabendo lá atrás, quando ele chama Josué para resolver o problema, ele não fala para Josué quem é o homem. Ele podia, Josué, foi Acã, vai lá, está debaixo. Ele não faz isso, mas ele quer envolver a nação toda no problema, para que haja um ensino aqui. Ele usa esse problema como uma forma didática, para mostrar, olha, eu sou um Deus santo, um Deus justo, e eu sei de tudo, eu sou onisciente, nem nada fica oculto aos meus olhos. E ele está usando esse momento para mostrar para toda a nação o poder dele, que o poder dele sim vai a favor do povo, mas se o povo pecar e não confessar, o poder vai mesmo contra o seu povo. O pecado, ele traz consequências drásticas, trágicas mesmo para o povo de Deus. Por isso, irmãos, a necessidade de se confessar o pecado. E aqui então, diante dessa situação, nós não temos Acã confessando, fazendo uma confissão espontânea, né? Veja que o cerco foi armado e foi dada a possibilidade dele ter chegado durante a noite e falado, Josué, vem cá, preciso conversar com o senhor. Josué, vem cá, o problema é sério, fui eu. Né? Não, ele esperou até o último momento. E quando Deus mostrou, olha, é Acã, então Josué chega para ele e fala, filho de Deus, homem, fala, glorifica a Deus. E eu creio que não foi um apelo ignorante, mas um apelo desesperado, condoído de um líder que ama a Deus, mas também ama o seu povo. Com certeza Josué não ficou feliz com a atitude de Acã, mas também não ficou feliz com o que ocorreria com Acã. Então ele faz um apelo a Acã, e ele fala, verso 19, então disse Josué a Acã, filho meu, olha como ele chama o homem, filho meu, ele chama ele mostra um cuidado, um amor, uma simpatia com Acã, fala, filho meu, né? Verso 19, ele continua, rende louvores ao Senhor e declara-me agora o que fizeste, não me ocultes, filho meu, confessa. Ele está chamando o pecador para uma confissão. E então Acã cai em si, parece que passa, né, o efeito do pecado, da atitude que ele tinha tomado, ele confessa. Então ele verso 21, ele fala, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. E aqui ele demonstra, ele não só confessa, mas ele dá detalhes de tudo o que aconteceu, né? Ele diz que viu no meio dos despojos uma capa babilônica, a prata e o ouro, e aquilo, quando ele olhou, ele ficou olhando, né? Ele cobiçou. Já ouviu aquela ideia de que a primeira olhada não é pecado? É olhar e, tudo bem, vai embora. Mas ele olhou, e olhou, e olhou, e aí ele cobiçou. E quando ele cobiçou, ele deu um jeito de ter. Ele tomou para si. E depois que ele tomou para si, o texto revela que ele escondeu. Isso é interessante, né, irmãos? O pecado age assim hoje. O pecador primeiro ele olha, né? Nós olhamos aquilo, algo que Deus não se agrada, seja o que for. Nós cobiçamos, nós desejamos, então o nosso desejo se torna tão forte e nós então damos uma forma de satisfazer o nosso desejo. E aí nós descobrimos, é pecado, está errado, ninguém pode saber. E nós tentamos esconder, ocultar o nosso pecado. Essa é a dinâmica, essa é a forma que o pecado age. Tiago diz isso. Que nós vamos olhar, cobiçar, e o nosso desejo vai fazer com que nós realizemos o pecado, ou satisfazemos aquele desejo inapropriado, e depois damos uma de louco, né? Não, ninguém viu, ninguém sabe, nunca vai ser descoberto. E escondemos por meio de mentiras, por meio de hipocrisia, tentamos ocultar das nossas formas, né? Porém, Deus sabe tudo e nada fica oculto diante dos seus olhos. Deus sabe todo e qualquer pecado. Você pode tentar esconder, irmãos. Nós vemos essa dinâmica na Escritura como um todo.
Foi assim que aconteceu com Davi, quando ele pecou lá, ele adulterou com Batseba. Ele cobiçou a mulher, ele olhou, ele estava em época de guerra, ele estava em casa, ele viu uma mulher tomando banho, gostou do que viu, deu um jeito de tê-la, a possuiu, a mulher engravidou, então ele começou a tentar ocultar o pecado dele, ao ponto de matar o esposo dela, né? De colocar ele na frente da batalha para morrer e ocultando, achando que ninguém estava vendo. Mas Deus viu. E Deus então envia o profeta Natã para desmascarar Davi. E Davi então confessa, da mesma forma como Acã faz, ele fala, eu pequei. E Acã aparentemente confessou genuinamente uma confissão verdadeira, ele fala, eu pequei, e fiz assim, assim. Ele não está mais preocupado com o que ele fez, com o que vai acontecer, ele confessa tudo, ele dá detalhes de como o pecado ocorreu. E aqui, irmãos, é importante nós entendermos que confissão é assim. Confissão não é aquele camarada que fala, e aí, você foi? Ele é pego, né? E ele só fala aquilo que é necessário. Ele quer confessar o menos possível para que talvez tenha menos consequência, né? Ele quer aquela delação premiada. Eu só vou falar se tiver um benefício. Isso não é confissão, isso não é demonstração de arrependimento e contrição. Nós temos que aprender que todo pecado tem consequência, mas ao não confessar o pecado, as consequências se tornam ainda piores, né? Deus, aparentemente, ele aperta ainda mais o calo. É claro que confessar o pecado não é sinônimo de que você não vai ter consequências. Talvez algumas delas podem ser atenuadas, como no caso de Davi. Davi, ao confessar o pecado, a verdade é que ele deveria ter sido morto. Ele não foi morto, mas a espada não se apartou da casa dele. A casa dele praticamente sofreu o dano, né? E aqui nós temos a mesma ideia. Acã confessa, porém, há consequências. E toda confissão deve ser genuína. Você não precisa ter esse entendimento de, eu vou confessar o mínimo. Não. Alguém que está arrependido, ele vai confessar tudo, independente do que vai acontecer. Independente se ele vai ser, sim, disciplinado ou não, se vai ter uma consequência grande ou não, ele confessa, ele está preocupado com a glória de Deus. E parece que Acã entendeu o apelo de Josué. Dá glória ao Senhor, não me oculta nada. E então ele confessa tudo. E ele revela para nós a forma como tudo ocorreu. Então, após a confissão de Acã, nós temos a disciplina que recai sobre Acã. Irmãos, nós podemos olhar e falar, mas por que ele foi disciplinado se ele confessou? Temos que entender que nesses dias, a lei era qual? Olho por olho e dente por dente, né? Ele tirou a vida de 36 homens. 36 pais de família foram mortos. Fora o vexame, fora a vergonha perante o nome do próprio Deus. Lembra o que Josué orou? Olha, o que vai ser do teu nome? Então, Deus age. Com certeza, irmãos, ao olhar a confissão dele, ao ler a confissão, nós vemos uma confissão genuína. Parece um homem arrependido, ele contou tudo. Ele não ficou sendo apertado, né? Fala, é isso, é aquilo. Como em algumas situações acontece. A pessoa está em erro, você vai apertando, você tem que ir apertando para sair alguma coisa, né? Você que é pai sabe como é com os filhos. Tem certeza, meu filho? Você não está me escondendo nada? Não, mãe, é isso. Olha, mas naquele dia, tá bom, mãe, é isso, é isso. E você tem que apertar. Não, Acã, ele se entregou. Aparentemente um arrependimento genuíno. Porém, o salário do pecado é a morte. E o pecado dele não só afetou ele, ou a família dele, mas toda a nação. 36 homens morreram e a derrota foi visível para os seus vizinhos também. Então Deus dá a disciplina. E vejam como ele diz para Josué agir. Depois da descoberta do pecado vem então a disciplina. Então Josué enviou, verso 22, mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel as colocaram perante o Senhor. E as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Arcor.
Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou. E depois de apedrejá-los, queimou-os, e levantaram sobre eles um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. A palavra Acor quer dizer desgraça, destruição, vale da perturbação. Então, por causa do pecado deste homem, ele pagou o preço com a dura disciplina de Deus. Não só ele, mas o texto diz que tudo que ele tinha, família, bens, tudo foi queimado e depois colocado um montão de pedras, né? Lembra que quando eles atravessaram o Jordão, eles fizeram um montão de pedras, um memorial no meio do rio e outro fora em Gilgal, para relembrar a forma como Deus agiu, né? Como Deus abriu aquele rio e de forma miraculosa os introduziu na terra. Agora ele manda levantar um monumento diante de algo terrível, de uma catástrofe. Uma família e mais 36 homens haviam morrido por causa do pecado de Acã. E Deus fala: faça um memorial diante do povo, em cima dos corpos queimados. E por que será que Deus age dessa forma, irmãos? Didática, ensino, para mostrar para a nação, para que eles nunca se esquecessem de que todo pecado tem a sua justa retribuição. Todo pecado, o salário do pecado é a morte. Irmãos, não é sem motivos que existe a cruz do Calvário para nós lembrarmos. Todo pecado exige uma retribuição, exige uma consequência. O salário do pecado é a morte. Foi assim no passado e é assim hoje. Cristo morreu pelos nossos pecados. Irmãos, ao meditar nessa história, ao ler essa história, uma história triste, história que nos revela como o pecado é um inimigo atroz, um inimigo feroz, um inimigo vil. O pecado é algo que nós temos que estar alertas. Você não pode flertar com o pecado. O pecado, ele está sempre te sondando, te aliciando, ele está sempre tentando te seduzir, mas você deve fechar as portas para o pecado. Não ceda, não cobice, não caia na tentação, fique firme. Se você é jovem, se você é adulto, o que quer que se é homem, se é mulher, pecado traz desgraça. O Vale de Acor, esse monumento está aqui para relembrar qual o poder que o pecado tem e o dano que ele pode causar. Causou uma derrota para Israel, 36 homens mortos, e agora uma família toda foi eliminada por causa do pecado. O pecado, irmãos, mais do que isso, levou o próprio Deus à morte na cruz do Calvário. Nós não podemos nem imaginar o que é isso. Cristo morreu na cruz do Calvário. Você não pode esquecer isso. Quando você relembra na ceia do Senhor, o que é dito lá? O meu corpo que foi moído, que foi entregue, foi moído por vós. Cristo foi morto pelo pecado, portanto você não pode flertar com o pecado. O pecado, ele é atroz, ele é vil, ele é cruel. E o meu apelo a vocês, filhos de Deus, é o mesmo apelo de Josué lá, irmãos. Qual é o pecado, talvez, que você tem na sua vida, que você ainda não confessou? Será que assim como Acã, você acha que o seu pecado vai ficar oculto? Será que assim como Acã, você acha que você não vai ser descoberto? O pecado é conhecido por Deus, todo o pecado. Qual é o pecado que você tem nutrido, que talvez tenha enterrado, tenha atrasado o seu crescimento? Qual é o pecado, talvez, na sua vida, que tem atrapalhado a sua família, que tem trazido derrota para o seio familiar? E não pense que o pecado vai ficar só lá na sua família. Como membros uns dos outros, o seu pecado afeta a igreja, esse organismo maravilhoso, impede o crescimento da igreja. Será que assim como Acã você acha que não vai acontecer nada? Tem consequências. E o meu apelo esta manhã é para que você examine a sua alma. Assim como naquela noite onde Josué falou: santifiquem-se,
para que Deus possa mostrar, para que Deus possa agir em nosso meio de novo. Eu apelo a cada um, seja jovem, adolescente, adulto, entenda a gravidade que é o pecado, o problema que o pecado traz, e confesse seus pecados. Não fique com o pecado oculto, não fique guardando ou flertando com o pecado. Entenda que o pecado vai trazer morte. Ele já realizou isso no passado e hoje ele está operante. É da mesma maneira, você olha, você cobiça e você tenta esconder, mas saiba hoje, nenhum pecado fica oculto, porque Deus, o Deus dos céus, Ele enxerga tudo, Ele sabe qual é o seu pecado. Portanto, confesse, não se cale diante do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor da glória, dê glória ao nome dEle, confessando, mantendo uma vida pura, uma vida que combate o pecado, e não uma vida que se deleita no pecado. Irmãos, a igreja de Deus, infelizmente, ela tem baixado a guarda em várias áreas, e a confissão de pecados é uma delas. Nós temos crentes vivendo de forma letárgica, né? Não crescem, não desenvolvem, estão enterrando a sua vida, a sua família, a sua igreja, porque estão carregando os fardos do pecado nas costas. Estão lá, presos, esmagados pelo próprio pecado. Por quê? Não confessam. Confesse. Não tenha vergonha de se chegar diante de Deus. Ele diz que todo aquele que chegar até Ele não vai lançar fora. A Bíblia diz que o coração contrito, o coração arrependido, Ele jamais vai lançar fora. Vai ser aceito. Confesse. Não nutra, não guarde, não oculte o seu pecado. Não seja o Acã da Igreja Batista Nova Vida, mas queira ser alguém que está pronto para acertar e para ser uma bênção para a glória de Deus e uma bênção para a sua família, para o povo de Deus. Que nós possamos olhar para essa história, irmãos, e entender que o pecado não é algo simples. Pelo contrário, é um dos inimigos mais cruéis que nós temos. E assim como Israel, nós não podemos esquecer que estamos em guerra. Todos os dias você trava essa guerra. E como você tem se conduzido perante o pecado? Está lá, tudo normal, o pecado está lá e nada de confessar? Confesse o pecado. Porque a batalha só vai ser perdida, a derrota só vai chegar se nós estivermos vivendo sem confessar. Deus quer estar no meio do seu povo. Deus não quer a sua ira contra nós. Mas quando o pecado está em nosso meio, está em nossa vida, Ele não pode agir de forma diferente. Tem essa conversa de que Deus ama o pecador e odeia o pecado, não é? Exatamente. E quando o pecador está permeado de pecado, ele também vai sofrer a ira de Deus, porque Deus odeia o pecado e tudo aquilo que está permeado de pecado. Portanto, não queira ficar com pecados ocultos. Confesse. Que nós possamos, irmãos, esta manhã, examinar a nossa alma, entendendo que Deus exige de nós uma vida santa, uma vida pura, pois somos o seu povo, a sua nação. Dedique a sua vida ao Senhor, consagre ela ao Senhor e não deixe nada oculto, porque senão Ele vai te desmascarar. E não queira ser desmascarado por Deus. Vamos orar.